Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez queremos reconhecer a Tua grandeza, Teu poder. O Senhor é o Todo-Poderoso, não há ninguém acima do Senhor. Tu és soberano, ó Pai querido. O Senhor governa todos os seres humanos. O Senhor controla, Pai querido, todas as coisas. Não há nada, ó Pai querido, que escapa do Teu olhar. Nada, ó Pai querido, escapa da Tua presença. Nada, ó Pai querido, escapa da Tua vontade decretada, Senhor, na Tua palavra. Isso nos traz paz, isso nos traz segurança, porque o Senhor também decidiu, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, nos tornar Teus filhos, ó Pai. E o Senhor cuida de nós como um Pai perfeito. Mais uma vez queremos Te agradecer pela Tua palavra, por tudo aquilo que ela nos ensina, ó Pai querido, e também por tudo aquilo que ela já deixou, ou o Senhor deixou escrito, que acontecerá no futuro. O Senhor decidiu nos revelar esse futuro, ó Pai querido, mostrando mais uma vez que o Senhor controla todas as coisas, mas também, ó Pai querido, para que pudéssemos confiar na Tua palavra, confiar nas Suas instruções, ó Pai querido, e também termos uma vida que dignifica o Teu nome, que honra, ó Pai querido, o Senhor. Então pedimos que o que nós vamos estudar e relembrar, ó Pai querido, seja usado pelo Teu Santo Espírito também para nos motivar a ter uma vida que Te agrade como filhos obedientes, para que o Teu nome também seja honrado e glorificado através do nosso dia a dia. Nós pedimos essas coisas e agradecemos em nome de Jesus, que conquistou tudo isso na cruz do Calvário. Amém. Vamos continuar a meditar nesse assunto. Espero que vocês não estejam cansados desse assunto, porque ele é muito importante. O reino de Deus na terra e o reino messiânico. Então, existe esse reino na qual Deus está governando, na qual Deus controla todas essas coisas, hoje, agora, e vai continuar controlando o dia a dia. Mas também existe um reino físico que será governado pelo Senhor Jesus no futuro, e nós estamos estudando sobre isso. Por que nós estamos estudando sobre isso? Estudar profundamente escatologia é importante, pois afeta o nosso estilo de vida, pelo menos deveria afetar. Escatologia revela o caráter perfeito de Deus, juntamente com o seu poder e a sua autoridade soberana, que deve nos levar a ter um temor santo, a ponto de confiarmos nas suas promessas, recompensas, instruções, seguindo-as alegre e totalmente, sem questionar ou duvidar, se arrependendo quando pecar. Estudar escatologia, amados, nos ajuda a pensar mais nas coisas celestiais e menos nas coisas aqui da terra. E essa é uma ordem bíblica. Deus nos ordena a pensarmos nas coisas do alto. Por quê? Porque Ele sabe que as coisas terrenas nos atraem, nos distraem e também nos tira do caminho que Deus quer que nós sigamos. Esse texto de Colossenses: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Quando nós ouvimos esse termo ressuscitados, ele está nos lembrando do quê? Do significado do batismo e do compromisso que nós assumimos de termos uma vida que agrade ao Senhor, uma nova vida, né? Uma vida que luta contra o pecado. Então, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, ele agora nos lembra o que aconteceu com Cristo,
depois que ele viveu aqui neste mundo, depois que ele enfrentou toda aquela oposição, depois que ele sofreu tudo aquilo que ele sofreu para nos salvar, e aonde ele está agora. Não é? Por que está lembrando isso para nós? Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. É impressionante como a nossa mente é muito mais ocupada com as coisas do dia a dia, sem ao mesmo tempo estarmos pensando nas verdades eternas. E por isso que a gente fica meio desequilibrado. É por isso que a gente vive estressado, preocupado, com medo, não é? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha, está lembrando o que é que nos aguarda, né? Está falando sobre o nosso futuro, sobre um novo corpo, corpo glorificado, sobre todas as promessas que nos aguardam. Ele diz, temos que pensar nisso, né? Temos que viver no mundo não da lua, mas temos que viver no mundo da eternidade. Fazei, pois, morrer. Olha, veja bem, por que agora nós temos uma instrução para a santificação? Pensar sobre o nosso futuro nos ajuda a lutar contra as tentações. Fazei, pois, morrer a vossa velha natureza, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que veio a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas nós não somos os filhos da desobediência, somos os filhos da obediência. Viver cada dia pensando sobre a volta iminente de Cristo, sobre os galardões, reinar com Cristo, como será a nossa vida na eternidade, gera uma motivação poderosa para nos livrar dos ídolos do nosso coração e tentações pelos prazeres pecaminosos que a sociedade nos oferece o tempo todo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também seremos manifestados com Ele em glória. Temos uma vida diferente já, reservada para nós, um corpo que não vai mais pecar. Temos várias promessas aqui sobre perdão, restauração. Temos as promessas de galardões, que a maioria dos cristãos parece que não se importam com isso. Temos promessas de que vamos reinar com Cristo, e é impressionante como a gente gasta o nosso tempo e os nossos esforços, talvez muito mais do que Deus gostaria, nas coisas terrenas. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. E todos esses pecados estão dentro de cada um de nós. Existe um você pecaminoso dentro de você. Não é só um Pierre. Né? Isso existe dentro de mim. Né? Lá, né? Latente, querendo se manifestar. E a palavra de Deus diz que quando nós pensamos na eternidade, a vitória vem. Estudar escatologia nos ajuda a obedecer à ordem bíblica de pensar mais nas coisas celestiais, como nosso Mestre e Senhor Jesus fez. Ele viveu a mesma vida que nós vivemos aqui. Ele foi um ser humano como nós. É lógico, ele não tinha a natureza pecaminosa, mas as tentações eram reais, como foi real para Adão. E Adão caiu. Ele enfrentou oposição, pressão. E o que é que o motivou como homem a vencer? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Agora, aqui nós temos
como é que Jesus vivia para vencer todas as pressões que ele sofreu. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, a volta a habitar com Deus Pai, a assumir a sua posição, de lá do céu ainda advogar a nossa causa, e voltar, ele vai voltar para reinar aqui. Então o que motivava era as promessas que Deus Pai já havia feito para ele, depois que ele viesse aqui e cumprir a sua obra que nós celebramos hoje. Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Essa ordem é para nós. E o exemplo é Jesus. Então Jesus vivia cada dia aqui, diante das suas lutas, como nós aqui, mas pensando na eternidade, pensando nas promessas. Aquelas promessas borbulhavam na mente de Jesus e produzia equilíbrio para cumprir a sua responsabilidade aqui, assumido com o Pai para o nosso bem, e ao mesmo tempo, vivendo com a mente na eternidade. Então, vou repetir, estudar escatologia nos ajuda a obedecer à ordem bíblica, de pensar mais nas coisas celestiais imitando a Jesus. Ouça essa promessa para nós. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Por isso que o reinado de Cristo, ele é um reinado literal. Existe um reinado de Cristo no planeta Terra, sobre nações, sobre pessoas como nós hoje, pecadoras, que amam o Senhor Jesus, mas pecadoras. E depois vai nascer pessoas que não vão amar o Senhor Jesus durante esse reinado dele físico aqui na terra. E a Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo. Como vai ser, eu não sei, mas está aqui. Aquele que vencer e fizer a minha vontade. Isso aqui não é lenda. Deus não engana. Até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele aqui, irmãos, somos nós. Governará com cetro de ferro e as despedaçará em um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Jesus não recebeu autoridade para reinar? Ele vai transferir essa autoridade para nós. Da mesma forma que quando ele esteve aqui conosco, ele evangelizou, ele alcançou pessoas, ele fez milagres, e depois treinou os seus apóstolos e transferiu para os apóstolos o poder que ele tinha para continuar a sua obra. Agora ele está dizendo que ele vai transferir para nós também autoridade para auxiliá-lo no seu governo. Você tem que fazer duas perguntas. Isso te atrai? E às vezes você faz a pergunta, por que não atrai talvez como... Por que a gente talvez não fique animado como deveríamos? São perguntas extremamente importantes, porque mostra aonde está o nosso coração. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É um aviso para nós, é uma promessa para nós. Nós temos que nos conscientizar, nos educar e planejar, pensar nas coisas do alto, em escatologia. Então, quero fazer uma rápida recapitulação e eu quero avançar nisso, porque é um assunto extremamente importante. Então, nós vimos que a Bíblia nos fornece revelação progressiva do reino de Deus, o reino de Deus aqui na terra, através daquela questão da soberania mediada por Deus sobre todas as nações, mas a Bíblia também nos diz
de um reino que vai acontecer aqui no planeta Terra, que é o último que nós vamos estudar nessa série. O reino de Deus aqui na Terra começa com aquela aliança que Deus fez com Adão. Então é muito importante que a gente entenda isso. Porque senão, se nós não crermos literalmente, né, na questão de Adão e Eva, na posição dele e tudo mais, nós não vamos entender por que é necessário que Jesus volte para reinar como homem aqui no planeta Terra. Homem, Deus, mas como ser humano. Então o plano eterno de Deus é que a humanidade seja governada por um homem, por um ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Um homem físico, escolhido por ele, soberania mediada, que iria receber dele as instruções e a sabedoria para governar. Então, Deus disse para Adão e Eva: dominem, governem sobre os peixes do mar. Então, Deus criou Adão e Eva com capacidade para quê? Adão é vice-regente e Eva era rainha. Eva auxiliava Adão, né, no governo do planeta Terra. Então existe uma hierarquia, mas os dois iriam governar, rei e rainha. Então, Adão foi o primeiro rei da humanidade, Eva foi a primeira rainha, eram nossos representantes perfeitos. Pergunta: você sabe que até pessoas que se dizem evangélicas creem que Adão e Eva é lenda, é uma ilustração. A minha pergunta é: você acredita que Adão e Eva existiram literalmente aqui no planeta Terra? Então, se eles existiram literalmente no planeta Terra, então esse plano, ele é um plano real. E se ele não acontecer, significa o quê? Que Deus foi frustrado, que existe alguém ou um grupo de pessoas mais poderoso do que Deus. Essa pergunta é muito importante, porque se a gente afirma, por exemplo, que o reino de Cristo, o milênio, lá no fim de tudo, ele é espiritual, então é a mesma coisa afirmar que Adão e Eva é um mito. É a mesma coisa. Porque uma coisa está diretamente ligada à outra. Uma pergunta importante: qual é o critério para determinar o que é literal e o que é alegórico na interpretação da Bíblia? Qual é o critério? Como é que se faz essa escolha? Como é que eu vou determinar? Entende? Deus, a soberania mediada, esse reino mediatório, é Deus governando a humanidade através de um homem escolhido por Ele, com o propósito de prover o bem-estar da criatura debaixo da autoridade de Deus, que é o Criador, para a glória de Deus. Isso é que significa, né, soberania mediada. Por isso que o último rei, o rei perfeito é Jesus, Deus homem. Entende? Ele vai agir dessa forma. O privilégio de Adão governar como vice-regente era condicionado ao seu relacionamento com Deus, baseado na confiança e obediência nas suas instruções. Vocês sabem disso. Deus falou para Adão e Eva: vocês podem comer de tudo, mas daquela árvore lá, não coma. O dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Por isso que quando Jesus esteve aqui na terra, ele afirmou que ele obedeceu a Deus em tudo. Ele não cometeu nenhum pecado, porque ele veio desfazer aquilo que Adão fez. O plano original sobre o reino de Deus é que ele seja um governo humano sobre todos os seres humanos aqui na terra, através de um vice-regente fiel às suas instruções.
É um reino caracterizado por justiça moral e social, que garante uma vida caracterizada por plena felicidade e satisfação dos súditos. É isso que Deus planejou para nós. É isso que Deus planejou para Adão e Eva. Felicidade, satisfação e alegria faz parte da nossa essência, do nosso DNA. Por isso que a gente busca isso. É que por causa do pecado, agora isso está sendo buscado no pecado. E as pessoas estão cada vez sofrendo mais, né? Por causa da sua incredulidade, por causa da quebra de relacionamento, Adão, como vice-regente, condenou a humanidade e o planeta Terra a uma vida de deterioração, uma vida de sofrimento, uma vida de degeneração, uma vida de decadência moral. Foi isso que Adão fez quando ele pecou. É muito importante que a gente entenda isso. Por quê? Porque Jesus veio restaurar isso. E as pessoas estão dizendo que esse reino é através da igreja, né? E a igreja já existe há mais de 2000 anos. E você vê um mundo melhor. Até dentro da igreja a gente ainda sofre, não é verdade? Então, preste atenção, né, na literalidade, né, do texto bíblico, ok? Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. A primeira maldição foi para a terra. Na verdade, Adão já sofreu a maldição logo que ele pecou, né? Mas verbalizando, a terra, ela foi afetada. É por isso que todos nós aqui temos muita dificuldade e luta na vida profissional, na vida acadêmica, né? É consequência do pecado. E essa maldição. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias. Até quem não mexe com a terra na vida profissional é uma vida que tem sofrimento também, não é? Ok? E aí ele termina, né? Porque é pó e ao pó voltará. Veja como o Novo Testamento confirma essa. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. O que é essa revelação dos filhos de Deus? Somos nós, naquele momento em que formos arrebatados, que o nosso corpo será glorificado. Ali vai começar também uma transformação no planeta Terra. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Então a maldição veio também no planeta Terra. E é por isso que quando nós já estudamos em Apocalipse, a gente vai ver, né, Deus convulsionando o planeta Terra de novo, mudando o planeta Terra. No final do milênio, ainda vai ter uma renovação do planeta Terra, para que aconteça novos céus e nova terra, acabando com a maldição. Então, Apocalipse confirma todo esse plano eterno de Deus. Nós temos que, e tudo isso nós estamos interpretando, estamos experimentando, e vendo que isso é literal. Então, por que não é literal também o milenismo? É uma pergunta, porque é claro nas Escrituras. Por causa da incredulidade de Adão, como vice-regente, ele entroniza Satanás como governante da humanidade. Nós já vimos isso, ok? Que tipo de governante? Um governante que está abaixo do governo de Deus, mas que Deus permite que governe. Pergunta, quem lembra do estudo de Apocalipse? O que vai acontecer com Satanás lá no fim do Apocalipse? O que vai acontecer com ele? Alguém lembra?
Ele vai ser solto depois de um tempo, e depois de solto, o que vai acontecer com ele? Ele reúne um exército, com o sopro da boca, esse exército desaparece, e ele vai eternamente para o lago de fogo e enxofre. Revela que Deus é o Todo-Poderoso. Por que Deus não fez isso? Quando Adão e Eva pecaram, não fez isso com a serpente naquele momento? Por que ele não aniquilou com Satanás naquele momento? Porque ele tem um plano eterno, para mostrar os efeitos do pecado, mostrar a misericórdia de Deus, mas ainda Satanás está sob o controle de Deus. Temos vários exemplos, não é? Mas ele é o príncipe desse mundo. Então, o que aconteceu? Adão pegou o cetro e entregou o cetro para Satanás. Ele é o Deus dessa era, o mundo todo está sob o poder do maligno, ele é o príncipe desse mundo. Então, Satanás se tornou príncipe desse mundo, isso é, ele agora lidera aquelas pessoas que estão rejeitando o amor de Deus. Após a queda de Adão, como vice-regente, Adão entroniza Satanás como rei da humanidade descrente. Uma observação importante, a gente sempre tem que lembrar isso, já estudamos, o livro de Jó é um livro que deixa muito claro, né, que Satanás continua sob o controle total de Deus. Ele é uma mera ferramenta nas mãos de Deus, para Deus executar o plano dele, eterno, aqui no planeta Terra. Satanás só pode ir até onde o Deus Todo-Poderoso permite. Por isso que Deus ainda é o rei do universo. Ele é o soberano. E ele não entregou a sua soberania para ninguém. É dele mesmo. Nem Adão, nem Satanás vai frustrar o plano original de Deus. Deus irá instaurar o seu reino aqui na terra, sendo exercido por um vice-regente humano, fiel às suas instruções. Será um reino caracterizado por justiça moral e social, que garante uma vida caracterizada pela plena felicidade e satisfação dos seus súditos. E o milênio vai começar a cumprir isso, e depois por toda a eternidade. Como Adão fracassou, Deus afirma que o seu plano será cumprido pelo Messias. Deus já avisou. É o Messias que vai cumprir esse plano final e de maneira perfeita. Reinando politicamente, ou literalmente, sobre todas as nações. Promessa de Gênesis 15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, esse lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós já sabemos que é uma profecia messiânica. O Messias derrotando definitivamente Satanás. Esse texto de Isaías, que a gente usa muito no Natal, é impressionante, não é? Lembra aquela pergunta que eu fiz no começo? Quem é que determina o que é literal e o que é alegórico? Por que parte de Isaías 9 é interpretado literalmente? E por que a outra parte, no mesmo contexto, dizem que é um reino alegórico? Porque o menino nos nasceu. Nós já sabemos que está falando de Jesus. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e justiça desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Por que o menino que nasceu como príncipe da paz,
começando a restaurar o nosso relacionamento com Deus, fazendo com que, outrora inimigos, nós agora nos tornamos amigos e filhos. Por que isso é literal? Porque a cruz é literal e porque ele reinar fisicamente não é literal, no mesmo contexto. Então quem é que determina? Fica por conta do quê? Fica por conta de decisão do próprio ser humano. Então agora já não é a Bíblia, é o ser humano que determina o que a Bíblia ensina e não a Bíblia ensina o que o ser humano deve acreditar. Por isso que a interpretação literal, gramatical, histórica é a única forma de se interpretar a Bíblia e não cair em erros. Salmo: proclamei o decreto do Senhor, ele me disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Ele está dizendo, Cristo vai quebrar até a vontade das nações. Por isso que no milênio entra somente salvos. Durante a tribulação haverá salvação de judeus e haverá salvação de gentios, de nações. E veja como Apocalipse confirma isso. Se tivéssemos só o livro de Apocalipse, já era suficiente para crermos num governo literal. Ela deu à luz a um filho, ela que é a nação de Israel. Um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Essa figura com cetro de ferro significa que vai impor sobre as nações o seu reino. Porque é sobre pecadores também. Por isso que nós não podemos confundir o reino milenar com o reino eterno. Seu filho foi arrebatado junto a Deus e de seu trono. Até mostrando essa separação, né? Primeiro ele morre, vai até o trono de Deus, mas ele vai voltar, porque ele precisa reinar sobre as nações. Na cruz, Jesus derrotou Satanás, tanto como tentador ao pecado, como também príncipe deste mundo. João, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Isso foi afirmado no último ano, né, na última semana de Jesus aqui no planeta Terra. Aí nós temos a revelação de Apocalipse que mostra o final de tudo. O final do príncipe deste mundo. Profecia. Jesus, para assumir o reino político desse mundo, irá destronar Satanás como príncipe deste mundo. Por isso que Apocalipse 20 diz, e prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações. Porque esse é o papel de Satanás hoje. Mas durante um período, Satanás não vai mais fazer isso, que é o período do milênio. Até que terminassem 1000 anos. Depois disso é necessário que seja solto por um pouco de tempo. É necessário por quê? Porque existem mais profecias que precisam ser cumpridas. E Apocalipse deixa isso claro, e o Antigo Testamento deixa isso claro, e a gente vai ver isso. Estou terminando por hoje. Jesus como juiz irá condenar eternamente Satanás por ter tentado Adão ao pecado. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então nós temos aqui o plano eterno. O inimigo é o príncipe deste mundo. Jesus vai reinar sobre todas as nações sem a influência do inimigo. Para isso Satanás vai ser preso. Faz sentido?
a interpretação literal das Escrituras. Cristalino. Conclusão. Jesus é chamado de último Adão, porque já desfez todos os efeitos do pecado. Os efeitos do pecado na nossa vida, a condenação e tudo mais, ele já desfez. Por promessa, já temos a promessa de que um dia estaremos livres até da presença do pecado, com o corpo glorificado. Então Jesus já fez a obra, ela está acontecendo. Assumirá o lugar que era do primeiro Adão. Por isso que a gente começou relembrando Adão e Eva. Qual era o lugar do primeiro Adão antes de pecar? Vice-regente. E como regente de toda a terra por toda a eternidade. Está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Ele veio para dar vida. Umas perguntas só para encerrar esse tempo, irmãos. A profecia sobre o Messias como servo sofredor foi cumprido literalmente. Nós sabemos disso, celebramos a ceia do Senhor, não é verdade? Por qual motivo não devemos crer que Jesus irá cumprir literalmente a profecia de reinar, como os vários textos do Antigo e Novo Testamento mostram, e eu só coloquei aí hoje o de Isaías, mas tem vários. Só porque a maioria dos judeus rejeitou Jesus como rei, podemos, no mesmo contexto, interpretar uma parte literal e outra alegórica? Porque as pessoas dizem, não, Jesus veio, mas ele foi rejeitado pelos judeus, começou a igreja, e agora a igreja é a continuação de Israel, e agora Cristo reina espiritualmente através da igreja. Mas não creem no reino milenar literal, só porque a maioria, só porque um povo rejeitou Jesus como o Messias, como rei deles, ele não vai reinar no planeta Terra. Pense nisso. Não faz sentido. Um grupo de seres humanos tem poder para frustrar o plano de Deus? Uma nação tem poder para frustrar o plano de Deus? Leia o Antigo Testamento. Deus dizendo o que ia fazer com a Babilônia, o que ia fazer com a Síria, o que vai fazer com o Egito, o que fez com Tiro. Leiam as profecias do Antigo Testamento. Vejam Deus reinando, e Deus faz com uma nação o que quer. Derruba, faz com que uma nação vire pó de um dia para o outro. Qual é o critério para determinar o que é literal e o que é alegórico na interpretação da Bíblia? A interpretação teológica, histórica, literal e gramatical prova claramente que o amilenismo é uma interpretação equivocada, pois apresenta um Deus que não cumpre literalmente as suas promessas. Isso é o que eu penso sobre o amilenismo, com todo respeito. Então, se Deus permitir, eu tinha uma leitura aqui de Ezequiel, se vocês puderem, leiam em casa. Ezequiel, só vou colocar aqui o texto para vocês anotarem aí. Ezequiel 37, de 15 a 28. Não tenho tempo para ler aqui, mas percebam na leitura termos Judá, israelita, nação de Israel, nações, própria terra, único rei. Afirma que Davi vai ser rei, mas aqui Davi já estava morto. Então, Davi vai ser rei. Davi será o seu líder sobre santuário. E nessa época o santuário já havia sido destruído por Nabucodonosor. Leiam. Uma profecia feita no ano 593 a 565 a.C. Leiam. Talvez na próxima semana eu recomeço daqui. Mas, irmãos, escatologia é tão importante quanto qualquer outra doutrina. A Bíblia diz que pensar corretamente sobre isso, e pensar o tempo todo, pensar nas coisas do alto, tempo presente,
Não significa que você vai deixar de cumprir suas responsabilidades, mas que você vai cumprir as suas responsabilidades pensando no reino eterno. O testemunho que nós ouvimos da Nanda mostrou isso de maneira muito clara, não é? Cumprindo a responsabilidade e ao mesmo tempo pensando no quê? Em promessas de Deus. É assim que a gente tem que viver ao mesmo tempo. Entende? É possível. Nós temos que ter um plano. Cada dia você tem que levantar, fazer que nem Daniel, 3 vezes por dia. Levanta a hora e lembra que Jesus pode voltar àquele momento. Lembra de promessa, ao meio-dia. Lembra. Você está lá comendo, lembra dessas promessas. Você está enfrentando dificuldades no seu trabalho, lembra dessas promessas. Não é tirar o problema do trabalho, é lembrar que no trabalho você tem um Deus que é soberano também. Ele promete dar sabedoria para lidar com as coisas do dia a dia, se a gente pensa na eternidade. Rômulo, vem para cá, meu querido. O Rômulo tem um pedido, um aviso para a igreja, e ele aproveita e encerra depois orando. Tá bom, meu querido? Pode deixar. Tá bom. Bom dia. Boa tarde. É verdade. Quero ser rápido, tá bom? Bom,